Então a gente pede quem está chegando agora, né? A gente vai seguir em prática, em silêncio. A gente pede para não cruzar a linha da fita branca e alaranjada, nem durante, né? Nem depois. Assim, a gente eu vou pôr o celular aqui assim, de repente cai o celular aqui, não? Melhor não. Uma batidinha na mesa desbanca tudo, né? Então, a gente pede para não se aproximar. Tá bem? Às 14 horas, de distância, o IGPD vai dar, responder perguntas, né? Que a gente possa ter sobre a mandala e sobre o livro. A gente pode lembrar, para perguntar especialmente o significado da mandala, né? A simbologia, para a gente estar mais presente no que está acontecendo aqui. Então, procure focar as suas perguntas, especialmente nesse significado da mandala. Né? A gente tem um mestre que sabe muito sobre isso, né? Então a gente aproveita, né, esse contexto. Alguns detalhes para quem não está vindo pela primeira vez, assim, se você deitar, não deite com os pés voltados para a mandala nem para o altar. No budismo isso é considerado o altar, a mandala é considerado um objeto específico, então que é mais adequado. E pôr os pés na direção seria um sinal de falta de respeito, é considerado na cultura. Então a gente não está acostumado com isso, quem não está acostumado, né? A gente pede esse caminho. Assim como a sadhana, né? É um livro também do Dharma, a gente pede para não deixar diretamente no chão, nem sentar-se em cima, nem pisar. Tá bem? Por fora ou por dentro, né? Se a pessoa, por exemplo, não está acostumada a ficar sentada muito tempo, né? Ela pode circunambular, né? Fazer a meditação caminhando. Então, sempre no sentido horário. Não importa onde você começar, você começa no sentido horário e vai fazendo a circunambulação. Que é uma coisa auspiciosa, né? Você caminhando e durante a execução da mandala. Tá bem? E agora a gente vai fazer uns minutinhos de prática até o IGPD chegar sobre a execução do nosso livro. Vou chegar. Alguém tem que fazer para cabecear, fazer o gol,
como é que é esse treinamento, se todos os monges fazem esse tipo de trabalho, só alguns monges específicos também no começo, como é que funciona? So, question, yeah, how does one monk can start training on the mandala painting process? Like, how if it's specific for one person, how do they get into this kind of training? Just mandala training is not that much difficult. The mandala, what the certificate behind the meaning is very difficult. So, training itself, first thing is to learn the geometries. Those geometries are in the text, from the Buddhas. So they memorize the text, and then they learn the geometry, how to make the lines and this and that, that's all in the text. So after they finish, and then they will teach you how to use the sand with the ball, and then you will learn with the drawing things. And then one of the important parts is your hands should be very stable. And during the making the mandala, you have to control your breath. Because if your breath is stronger, you can draw out the sand. So you have to learn breath. And you just follow what they teach. Então, aprender a fazer, na realidade, a mandala, né, a parte da cultura, que as coisas vão deixar lá, não é algo tão difícil. A parte mais difícil mesmo é treinar sobre compreender o significado do mandala. Então, primeiro aprender o processo de geometria, né, baseado nos textos dos próprios Budas, né, no passado, eles memorizam o texto, e eles aprendem a fazer o processo geométrico. Depois eles fazem lições, né. Depois eles aprendem como fazer alguns desenhos um pouco mais especificamente, né, para ser incluído na lei mesmo. Mas para isso, principalmente eles precisam ter também um controle grande de estabilidade mental, e eles têm que manter um controle profundo da respiração deles, porque qualquer respiração um pouco mais intensa, um pouco mais forte, pode acabar desestabilizando o mental. So the external, the art is the art. For the real mandala, this is kind of the blueprint, the house blueprint. So this mandala is the Amitabha kind of this palace. So you use this blueprint and you have to train the three generations of the huge big house. So that part is quite difficult. All the ceilings, the wall, and the door, and the middle of the Amitabha Buddha where they stay. So all those details, it takes a very long time to learn. And then you need to be, mainly you need to visualize and use this object that you create from your mind. You create in three dimensions, real palace. That part is a little bit difficult. Então a parte que nós temos é a parte artística, né? E ela serve como uma espécie de planta baixa, que realmente é mandala. E esse mandala que estamos construindo aqui, ele é o mandala do Buda Amitabha. Então, mas quando nós vemos o mandala mesmo, da maneira como ele é dimensional, para isso você precisa, na realidade, de bem mais treinamento, bastante mais treinamento, é um processo de visualização. E é bem difícil, porque ele toma bastante tempo, né, para você conseguir desenvolver ele mentalmente, quanto pelo fato de que é muito cheio de detalhes, que precisa construir internamente, desde as paredes, em cima das paredes, cada canto do mandala, o assento da integridade tudo isso é uma descrição específica. And most difficult part is the meaning, the wall, the 5 curves of the wall, 8 patterns of the lotus, middle of there. So each of those meanings is most difficult to understand. E daí a parte que realmente mais difícil é compreender o significado de cada um dos objetos, de cada um dos elementos do mandala, né? Então, como, por exemplo, cada uma das cores do lótus do Epitácio,
cores das joias na parte de cima da parede, todas essas coisas têm um certo significado específico e elas daí demandam uma certa compreensão mais profunda. Na primeira momento, na cerimônia de abertura, o bispo falou a respeito da prática, né, para a gente fazer geração de politica, né, semente, geração de politica e cultivo da compaixão. Então, o que eles fizeram, né, a gente fica fazendo, nós, pelos amigos, ficamos fazendo essa mesma coisa, ou tem alguma outra sugestão? Porque eu não entendo o que é que ele diz na tela que você está gravando, né? Aí depois eu Yeah. Secondly, what Vajrayana believes that fundamental kind of James. That's why we use only to understanding the function of your mind. It's not about like it's your feeling, the main causes of compassion. Right? Because of your children, you remember your parents in the past countless. With gratitude, and bring that time. In the destiny Hare
If you can, you can benefit to others. But at least don't compromise. That's the fundamental Buddhist advice. So that's why giving not harm to others doesn't only means there may be so that's why anything that we do, there's some permission. That's why often when we set a condition, we want to them, we offer them, and then we ask them to be present, allow them to do this. Então, nós, como portugueses, nós acreditamos que isso, na realidade, diversos tipos de seres que coabitam os seguintes condições. Então, entre eles, nós temos também seres que são não visíveis, mas eles não têm forma de visíveis. Por exemplo, os detentores da Terra, os senhores da Terra, eles são deidades locais. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, em geral, a gente necessita de uma certa proteção, porque, em geral, o ser humano utiliza os recursos como se fosse uma coisa exterior, como se não fosse uma coisa que precisasse de um contato. Mas, na realidade, nós precisamos pedir permissão para ele. Então, em todas as nossas atividades, se nós façamos alguma coisa no local, nós pedimos permissão. Por exemplo, na construção de templos, na construção de estufas. Dentro das construções de estufas, por exemplo, também existe uma espécie de graveto que se coloca dentro dela para colocar os mantras ao redor, né? Vai colar os mantras. Esse graveto vem de uma árvore, você cortar. Então você chega e você pede permissão para fazer a habitam a árvore ou habitam ao redor da árvore. E daí, por meio disso, nós então geramos nós não pedimos, não prejudicamos ele. Então, se você, o Buda, uma das coisas do ensinamento do Buda é que você pode beneficiar os seres, beneficie-os, mas se você puder, pelo menos, não prejudicá-los, então, pelo menos, não os prejudique. Então, esse modo de abordagem é reconhecer que nós não estamos sozinhos, que existem outros tipos de seres ao nosso redor, então a gente vai buscar também não prejudicá-los. Então nós pedimos proteção, fazemos oferendas, essas coisas quando precisamos desse tipo de utilização. How do you know that they have given you the permission? Como vocês sabem que eles deram a permissão? So we do not know, we just do it. There are certain people, they talk with the spirit, something like that, but I don't know, as a part of ritual, we just do it. Nós não sabemos, a gente só faz. Só tem pessoas que têm capacidade de se contactar com os espíritos, mas como a parte dos nossos rituais, pelo menos nós fazemos isso.
often sound, and the beautiful sound infused, and I think that is not maybe before that I will give you first important one part. We say puja, right? We used to call puja. Puja, it means please, so when you say we often make Buddha happy, right? So please then really happiness is a feeling, is a consciousness of mind. So we have a 6 main minds, 5 sense consciousness, 6 mental consciousness, right? I, hear, know, body sense consciousness. So please and please to be conscious, right? So in order to make our sense consciousness happy, we will use the system form. So the form we say our one that we offer to the Buddha, meaning, the average beautiful, so these are we offer the higher consciousness. For the clear sense consciousness, we offer the music. So the music is the sound, right? When the clear sense consciousness hears the sound, it feels so typically considered the music is often the inaudible clear sense consciousness. So the clear sense. For the low sense consciousness, we offer the sense. For the tongue, we offer tools, right? For the body, we offer garlands, right? Kind of ornaments. So these are mainly to please the inaudible consciousness. That's the general music purpose. Not these music purpose. Gostaria de dizer, não sou especialista completamente pela música, mas eu posso falar então vamos para o lado. Quando nós falamos de música, nós estamos falando do mesmo tema de puja, ou significa oferenda. E oferenda ou puja significa agradar. Então, coisas que agradam, que trazem felicidade, né? Uma sensação de agrado para um certo sentido específico. Então, por exemplo, nós temos algumas estruturas da mente, né, relacionadas com o corpo, que são os 5 sentidos e a consciência, os 6 sentidos. E essas consciências sensoriais que nós temos, cada uma delas é agradada por algo. Então, por exemplo, os olhos eles são agradados por beleza, coisas do tipo. E nós então trazemos esse modo de fazer essas oferendas para agradar os seres iluminados, como se fosse uma oferenda para trazer algo que agrada aos seres iluminados. Então, quando nós colocamos formas, por exemplo, bem esculpidas, bonitas, elas são daí modo de agradar aos olhos. Quando nós colocamos música, ela é o modo de fazer então uma oferenda, de agradar os sentidos da audição dos seres iluminados. E assim por diante, né, com os demais sentidos. So, among the instruments, there's one instrument which is a long horn. Right, we have one long horn. So I heard about that symbolism of the elephant. In the ancient times, when you invite kings and the ministers, they used elephants to welcome those kings and all kinds of kings. When you invite Buddha, when it was last time, the king used the elephant to welcome the Buddha. Right? So in Tibet, we don't have elephants. So they went and said, long haul. I read one, I never saw it really fast. But the main instrument we hear is the symbol is bell, vajra, and the little hand drum. These are very important instruments as the vajrayana. These are very important. Long horn, these are just horn. We just use it for horn.
Então, os dois instrumentos que nós tínhamos, né, que é bem icônico, nós podemos ver, o trompete longo, né, a trompa longa que tem, ela é representativa da elefantia. Porque antigamente, na Índia, quando nós tínhamos um rei que aparecia, ou que ia ser convidado, um rei que ia ser convidado, eles utilizavam os elefantes para dar um bom governo. E também, naturalmente, para com os dúvidas, né? Eles eram de modo elevado, também se utilizavam os elefantes para dar boas vidas, né, ao governo. Porém, no Tibete, nós não temos elefantes. Então, a gente usava essas trompas longas. Mas, naturalmente, esse é um instrumento que ele é mais comum, né? E eu não vi essa interpretação de um texto facilitada. Eu sempre, na realidade, uma interpretação que eu escutei algumas vezes. Mas esse é um instrumento comum. Agora, para as praticantes brasileiras, nós temos utilizado também, por exemplo, o arco, e os tambores de mão, nós chamamos eles, porém, têm uma significado mais aprofundada. Porém, quando nós tocamos o Vajra, quando nós tocamos o sino, nós não estamos somente tocando o sino por fora, nós temos que tocar o sino por fora e desenvolver o sino dentro de nós também. Então, utiliza-se o sino tocando ele, ao mesmo tempo ele envolve
a sabedoria da vacuidade no seu interior. E do mesmo modo, quando você segura o Vajra, você tem que segurar o Vajra por fora, mas também segurar o Vajra dentro de você, cultivar daí o método, o retiro, e também daí no Hatha Yoga, o êxtase. So, when if you go to the basic details of that, there are 5 people kind of out there. Each of them have lots of reasons. Each of them. So, people are not article all details. But people do this bell, how to symbolize wisdom of people. How do you do it? Bell, when you use it, you make a sound, right? The little things inside there, when they touch each, then they make a sound. That sound arises from the bell, which is outside inside, when we touch each other, that's how the sound comes out. The sound exists depend on these bells, right? These that out, these things. It's showing the things are tangible. Without the sound can rise to the showing the tangible change. Right? So if things depending on something else, that means they cannot exist by themselves. Right? So emptiness means empty or empty inherent. So when you use it, it means that same time you should kind of understand all these phenomena are empty or Então, o sino ele tem em si a estrutura de 5 pontas de topo, né? Embaixo de 5 pontas. Então, cada uma dessas pontas tem um significado bem específico para elas e nós poderíamos passar horas falando sobre elas, mas nós não temos muito tempo, né? Elas são bem aprofundadas também. Porém, a parte importante que nós temos que compreender é como o sino representa a sabedoria da vacuidade. O som, quando nós tocamos o sino, ele emerge das duas partes do sino se tocando, da parte de dentro, ali e da parte interior dele. Então, quando essas duas coisas se tocam, emerge o som. Do mesmo modo, como todas as coisas, então elas só emergem por conta do contato daquelas duas coisas, representando então a interdependência. Quando as partes não se tocam, não há som emergindo. Então, se as coisas interagem, é pela própria interdependência delas, e portanto elas não têm uma existência inerente. Então, por isso nós dizemos que as coisas são vazias, elas são vazias de existência inerente, assim como o som também só emerge por meio do contato das partes do sino. E daí o simbolismo do tambor de mão é o poder do tumo, que é a prática do calor interno. Então, o tumo ele é cultivado, então quando eles tocam o tambor de mão, eles tocam geralmente na altura da região umbilical, né, do umbigo, para poder fazer o cultivo do calor interno, da prática do tumo. E daí, a partir daí, quando nós vamos compreendendo, né, a filosofia, a parte filosófica do Vajrayana, daí nós entendemos qual é a importância, né, do tumo, porque o tumo ele tem a ver com a produção do êxtase, né? Então, daí nós compreendemos isso quando estudamos o Vajrayana. Próxima pergunta. Eu queria saber por que vocês usaram aqueles chapéus amarelos e se eles têm algum significado. Porque foi só na hora do canto, né? Então.
so she said that she wants to know why do you use the yellow hats and what is the meaning of the yellow hats and why do you use it only during the chanting? Yellow hats, even the hats is a huge lot of meaning behind it, three things and cloud, but general, all the feathers go up in the middle, the symbolism of the middle. That's not all the threads are looking on the center, that's the meaning of the middle. And as our tradition is all Tsongkhapa tradition, the Lama Tsongkhapa was the founder of the tradition. So he used the color yellow, so that's what the yellow has said. So the whole message is for Então a verdade chapéu tem vários detalhes, tem uma parte que tem 3 pontas na parte superior, se não me engano, com azul e ele tem 12 detalhes, né? Mas a parte principal do significado do chapéu é que todas as penas dele, na realidade, elas estão voltadas para o centro e para cima, representando a filosofia do caminho do bem, né? E também nós, sendo também da escola de Lupa, eles utilizam daí o chapéu amarelo, porque o amarelo é a cor que o nosso Tsongkhapa que é determinado para a escola de Lupa. como a gente You want to know if the methods of the Vajrayana and its instruments are only used by monks or if laymen can also have access to them. of course, And não há nenhum problema de utilização pelos leigos, qualquer pode utilizar os métodos do Vajrayana. So how to go into this path? How to go into this path? How to enter the path of Vajrayana? oh, that's a long question. First, very important, as Vajrayana, I mentioned, general Buddhism, Theravada, and Mahayana too, right? Within the Mahayana, Sutrayana, and Vajrayana too. But first, in becoming Mahayana practice, and practitioner, is not about what tradition you follow. It's you, the practitioner, do you have any practice you do out of Bodhicitta? All practice become Mahayana practice. Even you do prostration, out of Bodhicitta when you do prostration, it's becoming Mahayana practice. It's not about what lineage I follow. If you do not have anything in life, if you are only thinking yourself, only wants to be happy, even you follow Vajrayana, Mahayana, even you recite Vajrayana prayers, but it's not becoming Vajrayana. It's not becoming that. Becoming Vajrayana is right? That's the general. For the general Buddhist, how should oneself become a Buddhist? Right? It doesn't mean I go to the Lama and Lama give me refuge ceremony and I got the Dharma name, I become a Buddhist. It's not about that. Buddhist and non-Buddhist, according to the Indian tradition. According to me, Buddhism is if you have refuge, then you become a Buddhist. If you do not have refuge, Lama, and you become a monk. So any practice you do out of refuge, when you do, it's a Buddhist. Right? Without refuge, you do, it's non-Buddhist. Similarly, Vajrayana also like that. It's easy.
E quando nós falamos de Mahayana, nós falamos de Mahayana geral e de Vajrayana. O Vajrayana ele é um conjunto prático, né? Uma abordagem de prática. Mas na realidade tudo que é feito com Bodhisattva é Mahayana. Então não importa se a prática ela é Mahayana geral ou Vajrayana, ela é Mahayana. Então todas as práticas que nós temos com Bodhisattva, elas são Mahayana. Então até purificações feitas com Bodhisattva, elas são práticas do Mahayana. Então não importa a linhagem que nós passamos, nem nada, para nós termos essas práticas serem consideradas, se elas são do Vajrayana ou Mahayana, com Bodhisattva elas são consideradas Mahayana. E dentro do budismo também nós podemos dizer como é que nós definimos o que é ser budista, aqui tem uma característica, né, se você tem estudo, se você faz coisas com refúgio, ou se você pratica com refúgio, você pode ser considerado budista. Se não, não é uma prática. So, now what is going on? Just physically, you want to become a Buddha, so all these arts, so you feel and you want to save them. Today, you cannot save them. Right? As ordinary people, you can't save them. So in order to save them, you have to become a Buddha. Then you can save many lives. Save the Buddha Shakyamuni. Right? That's why you are teaching yourself to become a Buddha. You need to save all the right? Now when you go to the Vajrayana, you need to put it in a much stronger. It means I want to save them right now. There are countless of these stuff. If I wait to become a Buddha, many lives. So those who will suffer many lives. So I want to save right now all the people. That's why I want to become a Buddha in one life. That's how strong Buddhism is that one first enter this come to Vajrayana. Then the actual Vajrayana when you do, first especially are on the Buddha. When you come to empowerment, then it allows, it gives you permission, it allows you. Então, primeiro ponto, nós nós percebemos que todos os seres sofrem, e daí nós temos uma motivação intensa de pensar que nós queremos libertá-los do sofrimento. Mas na condição atual que nós temos, nós não somos capazes de fazer isso. Então nós buscamos tentar alcançar a iluminação, tornarmos Buda, de modo a sermos capazes de liberar os demais seres do sofrimento. Porém, isso pode demorar muitas vezes. E, portanto, o caminho da Vajrayana, ele tem como ênfase uma necessidade de uma política ainda mais intensa. É quando você percebe que você quer libertar os seres, você quer libertá-los agora. Então, por isso daí, alguém geralmente se envolve, né, no caminho do Vajrayana. Para isso, daí, você precisa de gurus que ter um empoderamento do lama, né? Não todos que têm um empoderamento, nós podemos ter alguns informações. Well, in order not to take a lot of time, I'm just going to briefly talk a little bit about that. Candomblé, which is present in Africa and expressed in Brazil, it does share some similarities with Buddhism.
in some cases they do talk about enlightenment. And sometimes I have seen practitioners of that religion say almost the exact same things that I've read sometimes in Buddhism Sutra, despite having no knowledge of the Sutra. And I thought that this, after all, there are religions as well. I don't have a question or what? No, I'm just mentioning it exists. I already gave you a question. Thank you. Do you have a question? Qual seria a principal lição ou observação contemplando a mudar? What would be the main practice or visualization that lay practitioners should have while looking at the mandala or contemplating the mandala? For the mandala, I mentioned first, so when you have that intention, in order to achieve Buddhahood, if I want to be pure, Amitabha land, it's much faster to achieve Buddha. That's why one is born to the Amitabha purity, or the whole being. That's the main part. So this connection to the Amitabha, with the Abodhicitta, which is like mantra, Amitabha mantra. Om Amitabha Sri, Om Amitabha Sri, Om Amitabha Sri, connecting to the Amitabha, with the community, marriage, is connected to the Amitabha. Então, a prática principal, né, para fazer durante a contemplação do mandala é desenvolver Bodhicitta, como o Geshe-la já comentou desde o primeiro dia. Então, gerar essa compaixão, né? Assim, que todos os seres que sofrem e de que você quer que eles sejam liberados, então, quanto antes, né, do sofrimento deles. E daí, quando essa determinação intensa chegar no seu coração e não se estabilizar, daí vocês podem, a busca, né, pela conexão com o Amitabha Buda e com o renascimento, né, na terra pura do Sukhavati, né, a terra pura dele. Por meio daí vocês podem necessitar também o mantra, né, Amideva Dri, é o mantra do Buda Amitabha. Mais alguma pergunta? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a parte da cerimônia que envolve o estilo de mandala. O que significa exatamente, como é que isso ocorre? Ele falou sobre a construção, o que está colocado aqui, a geometria e a destruição do mandala. Como é que seria isso? Qual é o significado? You want to know a little bit about the meaning of the dissolution of the dismantlement of the mandala? The dismantled mandala will after this is around 12 here, right? I think it's about 20 years or that time I was going to do the one your time is good. And yeah, after we finish, we have 30 minutes something that we have a chance to talk about this. So I will let Chana give you the information about the solution. Então, Geshe-la disse que após a finalização do mandala, na realidade, eles vão fazer uma pequena fala, um pequeno ensinamento sobre, na realidade, esse exato processo de desfazer, né, do mandala. Ele vai dar uma pequena fala sobre isso. Ele toma um pouquinho de tempo. But that also helps when you are Vajrayana practitioner, you know,
to dissolve your thinking, right? The solution practice of Vajrayana, we have to understand the guiding process. So that in our topic about that, we're going to do that. A general system is for the Então, falando hoje de noite, na verdade, tem a ver com o processo da morte, né? Que é próximo desse tema, né? Da dissolução do mental. Então, o que nós fazemos uma prática vajrayana, nós temos esse processo, né? De ter que compreender o próprio processo da morte, porque nós fazemos a dissolução da deidade também, né? A dissolução da forma como ficamos deidade, nesse processo de dissolução de mandala, né? Um processo muito similar ao processo da morte, então tem relação. Na quinta-feira, na apresentação, a gente falou que quando a gente medita sobre o Bodhicitta, a gente não deve pensar, visualizar, a gente deve sentir, né? Ele enfatizou a importância de sentir, mas parece que ele tem uma condição na meditação, porque não dá para naturalmente se sentir para mim. Então, a análise, a reflexão, ela é um caminho para chegar nesse sentido. So, according to the question, Geshe-la said that one should not visualize or emphasize visualization, things like that, when trying to cultivate bodhicitta. But during the process of the mandapinda, during the meditation that Geshe-la gave, and that he said that it doesn't arise naturally for him, the process of arising the bodhicitta. Of analysis can help generate bodhicitta. Of course, I believe. Actually, generate bodhicitta, visualization, mainly analytical analysis of both important. Generally, we are how people meditation around here. All this meditation we put into two aspects. One is called single point meditation, separate meditation. One meditation is called analytical meditation, contemplation. So all the meditation and the meditation, both are very important. Physically, compassion, bodhicitta, analytical meditation is very, very important. If you not analyze, feeling will not arise. We have to feel. In order to feel, you have to feel more, you have to analyze. Sometimes visualization also helps to feel that. So when you completely feel bodhicitta, when you feel it, then you don't need to analyze. Hold it, stick with that single point. To go back and forth. Go for analytical meditation. When you got it, don't analyze, hold it. Then slowly you visualize the mind. Then you have to again go back and analyze. When you do more, eventually less analyzing. Feeling single point comes easier. Eventually, without analyze, it's always there, right? So, but first, of course, you have to analyze, then come back when feeling comes, hold it, sit there, don't analyze. Then slowly when feeling changing, declining, go back to analyze, right? When you got it, just sit there. Do many times, then less analyze. Feeling comes easier. Finally, you don't need to analyze, it's always there. Your compassion is always there. Your bodhicitta is always there. Same emptiness, you don't need to analyze after. First you have to analyze, of course. Então, Geshe-la não se lembra, na realidade, ter dito, né, sobre não visualizar, etc. Ele disse que, na realidade, existem dois tipos de meditação, né? A meditação que é a meditação analítica e a meditação de
estabilização. Na meditação de estabilização, nós focamos em um único ponto, descansamos a mente nele, e a outra meditação, a analítica, ela na verdade demanda a visualização e a análise, né? Então a análise naturalmente ela traz esse benefício. Nas meditações que tratam de política, nós fazemos o processo tanto da visualização e da análise, e daí nós pegamos a experiência, né, ao sentir, a parte do sentir, a política, e daí essa lei de compaixão. Daí, com o tempo, quando nós chegamos nela, quando nós sentimos essa sensação de realmente da experiência, daí nós fazemos uma meditação de estabilização. Nós descansamos a mente nessa sensação, né, nessa experiência da compaixão. Daí ela vai começar a se esvair em algum ponto, talvez. Quando ela começar a se esvair, nós voltamos para a meditação na parte mais analítica, na parte mais da visualização, e daí, naturalmente, vai fazendo esse processo de vida, né? E vai alternando entre os dois tipos de meditação. A meditação analítica e a estabilização. Até que chega um ponto que nós não precisamos nem fazer mais uma meditação de analítica para fazer emergir a sensação. E daí nós só precisamos tocar em estabilização, até que certo ponto isso vai se tornar totalmente estabilizado, né? Seja com bodhicitta, compaixão, ou sabedoria da faculdade, e etc. So, in order to do the analytical meditation, you need to study more. Because if you do not know, how should you analyze? Right? So study karma. And then you know. That's why you have a big mind. The Guru is always teaching. After you know, and the Guru is always trying to listen. Not just, well, I already heard this before. You have to repeat the same topic 100 times. When you listen 100 times, you understand it better. So that's why we see the teaching actually on the Guru. That's how you understand the Dharma. Right? When you understand the Dharma, you will be able to analyze. If you do not have anything there, how can you analyze? Right? That's why studying Dharma is, as a student, very, very important. Otherwise, how can you analyze? It's very difficult. Então, por isso que é importante constantemente, né, o estudo, então, sempre mantenham cada vez mais no pensamento o estudo do Dharma, porque se nós não tivermos o conhecimento sobre o que nós vamos analisar, como nós podemos analisar a coisa que nós vamos objeto da meditação, né? Então, é por isso que nós temos aí esse local, esse santuário, porque os nossos gurus, eles continuam sempre trazendo o ensinamento, e nós precisamos escutá-los sempre. Todas as vezes, às vezes 100 vezes o mesmo ensinamento, porque a cada vez nós vamos aprendendo com ele, porque às vezes na 100ª vez é que nós vamos entender um pouco melhor o que foi dito nos nossos mentores. Então, nós precisamos estudar o Dharma para ter a capacidade de fazer a meditação analítica. So, as a monk, we have a monastery. We have thousands of monks here. So we learn each other, study each other. As a lay community, it's not easy, right? To have that environment. Very rare. You have here a very good environment where all the facilities, everybody is here, learn. This is the best opportunity. So we can use to learn, study, students discuss, help each other, support each other, understand each other better. Your practice is becoming more better, right? Then finally, purpose of our practice is little purpose of all these. So to have this kind of environment, you will go to that any other country is not easy. So you have this idea of a religion practice, there is facilities. Right? So it's good to oppose this kind of movement because it can benefit many people. Right? Technology, in the world, economy, development, there are so many things.
of the samsara, right? This kind of involvement is very rare, not that much. When you have this need, support them, how to keep each other, that's I think most important. Because monks, we also have to be here. So the main thing is all practice, because you have to be, when you have this support, it's very important. Your great-grandchildren will have if these things remain longer, it benefits much longer. If they disappear, then gone. Right? So to remain longer, you need to support these things. I think that's important. Monastery, we support it. Always, monks, right? We come in here, everything we do is to support the monastery. It's not for us. Remain longer monastery, it can benefit the many monks. 10, 20, 30, maybe 20, it can benefit many for the monks and nuns. Here, for the laity, if it remain longer, right? It can benefit for the more and more. As we do Amam here, we support your community. I think it's very important. This is just my Então, os monges, né, eles na realidade têm o próprio monastério deles. Então, eles têm uma maneira de gerar, né, esse local de estudo para eles próprios. Mas geralmente, os praticantes deles não têm. Então, mas aqui, especificamente aqui, vocês têm todo um ambiente para fazer o estudo, prática, e todas as coisas, um local de suporte perfeito para a prática, para o estudo do Dharma. Então, por que não usar, né? Temos que usar corretamente, essa é a ideia que eles transmitir. Então, estudem, deem suporte, deem sustento para o centro. Eles estão impressionados quando eles veio para cá, porque no primeiro momento, porque ele se impressionou com a estrutura e tudo para praticar os leitos. É uma coisa que não é comum. Então, estudem, sustentem, né, uns aos outros e deem suporte, especialmente para também o local, porque com esse local vocês conseguem beneficiar extremamente uns aos outros nesse ponto da busca pelo Dharma e da iluminação. Então, imagine se os próprios netos, filhos ou netos, ou bisnetos possam também ter essa mesma oportunidade. Ele também comentou que os monges eles fazem esses tours, essas coisas, para sustentar, né, e dar suporte para o monastério deles. Então, porque, do mesmo modo, diz que vocês deveriam, né, dar suporte constante para as atividades, né, que vocês têm aqui e para a estrutura do Dharma. Muito obrigado.
Tá falando assim, nada.
Pessoal, a gente vai